partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o programa O Despertar do Ser Integral. Eu sou Kátia Flock e vou estar refletindo com vocês sobre um tema muito interessante, que é a vida em sociedade. Lembrando também que estou aqui em nome do Instituto Alfa do Bem, um instituto que vale a pena você conhecer, por favor. Aí no programa, no folder do programa da Rádio Boa Nova, eles vão passar direitinho o e-mail, os endereços, o telefone de contato e, se vocês se interessarem, também podem buscar no Instagram, no meu link, vai ter o link do Instituto Alfa do Bem, Kátia Underline Flock, e aí vocês vão saber um pouco mais sobre o nosso instituto. Então, vamos refletir sobre a questão da necessidade de convivermos em sociedade e como nós precisamos, né, desse aprendizado. Por quê? A sociedade, ela é uma associação amistosa com indivíduos de um mesmo conjunto de seres, ou seja, nós formamos uma sociedade entre seres humanos. Então, nós precisamos aprender que este interrelacionamento entre nós é super importante. Viver em sociedade é um privilégio para todos nós, mas nós precisamos aprender a viver em sociedade, porque nesta interligação entre os indivíduos, que dependem um dos outros para a execução de suas funções. Então, muitas vezes, eu não consigo fazer tudo sozinha. Você também aí não consegue fazer tudo sozinho. Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos de uma interação para que as coisas possam fluir de maneira positiva. Eu preciso de alguém. O motorista, para fazer a sua passagem, ele precisa de uma interação também, seguir algumas regras, parar nos pontos, ter paciência para os passageiros subirem, enfim. Nós estamos praticamente o tempo todo convivendo com pessoas. Então, é muito importante que nós possamos entender que esta convivência tem que gerar um bom comportamento, né? Onde nós trocamos aquilo que nós sabemos, nós poderemos vivenciar e verbalizar. E o outro também, isso gera todo um grande aprendizado. Então, viver em sociedade é uma necessidade nossa. Então, o conviver, ele vem do latim conviverem, que significa viver com. Viver com. Então, viver em sociedade é viver com alguém. Então, nós precisamos entender que nosso maior desafio realmente nesta encarnação é viver com o outro e até, poderemos dizer, em primeiro lugar, em conviver conosco. Então, quando eu não consigo conviver com o outro, significa que eu também não estou convivendo adequadamente comigo. Então, o ser humano tem esse maior desafio que é aprender a conviver. Conviver. A palavra já diz, conviver. Viver com alguém. Então, a base dessa situação estrutural é respeitar os interesses da coletividade. Na convivência, eu tenho que respeitar. O motorista de táxi, de ônibus, ele vai respeitar o pedestre que vai atravessar ali nas faixas. E o pedestre precisa respeitar os motoristas que vão estar atravessando a avenida. Todos nós precisamos entender que tem que haver um respeito a cada função do outro. Então, naturalmente, o ser humano vai descobrindo progressivamente o outro, né? Eu tenho importância, mas o outro também tem. E assim desenvolver uma interação construtiva, porque, na verdade, a nossa educação, ela tem que ser pacificadora. Nós não podemos viver mais numa educação violenta, agressiva. E essa educação pacificadora, ela tem que gerar um bom comportamento e durante a vida toda.
Por quê? Porque nós não sabemos quando iremos desencarnar. Sendo assim, nós temos que viver o período que for necessário, mas dentro de um padrão mais consciente, de uma educação mais pacificadora, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou educado, mas eu quero tudo certinho. Não, eu sou educado, mas às vezes as coisas não estão todas certinhas, mas eu tenho que aprender a ter a tolerância adequada para respeitar a individualidade e conviver com ela. Então, nós precisamos entender que o ser humano, ele tem que perceber as diferenças e diversidade como um valor maior, que é isso que vai dar o crescimento. Se todo mundo pensasse da mesma forma, se todo mundo vivesse da mesma forma, vocês imaginam como seria difícil a vida, né? Se todo mundo gostasse de uma mesma profissão, se todo mundo vestisse a mesma cor, a mesma roupa, ou fosse igualzinho um ao outro, nossa, que aprendizado nós teríamos? Praticamente impossível. Então, todos nós precisamos entender que viver não é tão fácil assim, porque exige uma boa interpretação nossa. Aliás, eu poderia dizer que viver é uma arte complexa. Precisamos aprender a viver essa arte. Então, como o ser humano funciona? Nós poderemos dizer assim, que existe o lado de dentro e o lado de fora. Então, quanto mais dentro, mais fora. Não estar conosco mesmos, o que significa? Você também não está com o outro. Então, quanto mais eu me olho, quanto mais eu me vejo, quanto mais eu percebo como eu funciono, o que acontece? Eu vou poder lidar melhor com o outro. Quanto mais eu me internalizo para me conhecer, eu vou ter a possibilidade também de olhar ao meu redor e tentar conhecer um pouco de uma pessoa. Ou seja, sabe que quando você reconhece uns amigos, fala, nossa, aquela amiga, ela funciona dessa forma, aquele amigo funciona desta forma, e eu sei como lidar com cada um, porque eu sei que eles funcionam dessa forma. Então, isso também é um fator progressista numa convivência social. Não é eu tenho que transformar o outro, mas eu tenho que entender o outro, como o outro funciona. E isso é uma das formas, eu diria assim, mais inteligentes de lidar socialmente. Então, muitas vezes as pessoas procuram a solidão, né? Então, na verdade, nós temos que entender, a solidão é uma coisa, o isolamento é outra coisa. A solidão, as pessoas procuram a solidão no sentido de isolamento. O que que é? Que não é útil você se isolar, você ficar fechado num quarto. Pelo contrário, o isolamento ele te leva a uma falta de autoconhecimento, porque você se exclui de uma convivência, porque é na convivência social que nós vamos percebendo como nós estamos nos relacionando conosco mesmo e com o outro. Então, no isolamento, você fica com essa falta de diálogo, você fica faltando a sua vida do lado de dentro e você começa a viver o lado de fora superficialmente. Então está aí uma grande dica para todos nós. O isolamento ele nos leva a nos embrutecer, porque nós não estamos lidando com pessoas. Ah, eu não consigo lidar com pessoas, vou retirar-me da convivência social. Então você vai levar uma vida extremamente superficial. Então cabe a cada um de nós adentrarmos a uma autorreflexão e entender que solidão é uma coisa, isolamento é outra. E a solidão, eu digo assim, que é até importante de vez em quando nós entrarmos no nosso quarto, ficarmos lá em estado meditativo, que é necessário, é saudável para aprendermos a nos ouvir, para sermos mais profundos. Então, olha lá, a solidão muitas vezes nos leva a uma profundidade de ser, porque nós mergulhamos em nós e começamos a refletir como nós estamos. O isolamento não. Isolamento nos leva a fugir da convivência e viver uma superficialidade. Eu não paro de conviver socialmente para
me observar. Pelo contrário, eu paro de conviver socialmente porque eu não gosto da convivência e acho que eu não vou aprender com ela, que é um ledo engano. Todos nós aprendemos muito com o interrelacionamento. É óbvio que tem pessoas que você fala, nossa, eu não queria ser igual a ela, porque ela é violenta, ela é agressiva, eu não quero. E tem pessoas que falam, nossa, eu adoraria ser como essa pessoa, uma pessoa sensata, uma pessoa que fala calmamente, uma pessoa que pensa para falar. E aí nós vamos descobrindo que ser feliz é um desenvolvimento gradativo, é um sentido de ser realizado segundo a nossa própria identidade. Por exemplo, as plantas, elas se realizam segundo a identidade que elas carregam, que é, o que que a planta tem que fazer? A fotossíntese. Então, a planta vai se realizar naquela função que lhe é própria. O instinto de sobrevivência, por exemplo, no animal, ele vai se realizar como animal porque ele vai perpetuar a sua espécie. Então, ele está vivendo a sua própria identidade quando ele vive o seu instinto, porque o animal ainda vive em função do instinto, né? Então, ele vai perpetuar, qual é a função? Perpetuar a sua espécie, mas antes buscar, através da sua alimentação, cuidar da sua sobrevivência. Então, o ser humano aí, qual é a diferença? O que ele precisa para viver a sua identidade? Ele precisa de valores, ele precisa de virtudes, ele precisa de sabedoria. Porque tudo isso vai fazer com que ele se realize como um homem, como um indivíduo, e beneficiar, né, o seu entorno, a sua volta, ele lidar bem com as pessoas. E essa é a verdadeira função. Ou seja, se cada um viver a sua própria identidade, todo mundo conseguirá ser feliz. A nossa identidade realmente ela é embasada nos valores, nas virtudes e na sabedoria. Então, se nós não estivermos vivendo ou estimulando a, a, a vivência de valores que estão moral e ética, nós não vamos conseguir sermos felizes, nós estaremos longe da nossa identidade. E estar longe da identidade é você afastar de si todo o processo de felicidade. Estar fora da identidade é estar infeliz, porque você não estará realizado. Então, dentro de toda essa reflexão filosófica sobre felicidade, nós precisamos entender que a felicidade humana, ela é algo que você conquista sempre quando você não a busca. Interessante, né? Quando você busca a felicidade, parece que ela se afasta de você, parece que ela foge de você. Então, a busca nós precisamos buscar o que? O dever humano, e aí sim ela surgirá como um subproduto, ou seja, a partir do momento que você se torna uma pessoa que vive a sua essência, a sua própria identidade, você estará vivendo plenamente o teu lado humano. E isso vai gerar o quê? Um subproduto da sua felicidade, ou seja, você estará pronto para se tornar feliz. Porque hoje em dia nós sabemos que o que causa miséria dos seres humanos no mundo, né? Qual é a causa das misérias do mundo? Poderemos dizer a falta de humanismo e a falta de fraternidade. Então, aquele indivíduo que procura viver em busca apenas da felicidade, ele estará fadado a viver uma vida infeliz, porque ele não vai conseguir. Então, aquele indivíduo que vai tentar ser feliz a qualquer custo, ele vai perder a honra e vai perder a dignidade, que é aquele indivíduo que, quando não tem alguma coisa, ele vai fazer tudo para ter. Ele pode matar, ele pode roubar, ele pode fazer qualquer coisa. Se ele quer alguma coisa, ele vai atrás. E mesmo que ele não tenha condições de obter com um trabalho honesto, ele vai utilizar alguma coisa desonesta para atingir o ideal dele.
E aí o que que acontece? Ele vai se tornar cada vez mais infeliz. Então a felicidade, ela não pode ser uma finalidade de vida. Ah, eu quero viver para ser feliz. Não. A felicidade, ela é um desencadear do meu comportamento humano e fraterno, né? Eu preciso crescer, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso ser honesto, eu preciso ser humano, eu preciso ser fraterno. Aí sim, nós vamos percebendo que naturalmente vai ocorrer esta felicidade. Então, felicidade a gente não fala, ah, eu quero ser feliz. Não. Viva bem, desenvolva habilidades, desenvolva virtudes, qualidades, desenvolva sabedoria. Você estará indo para o caminho da felicidade. E só para fazer uma analogia, o universo é harmônico. O que que é harmônico? O universo é harmônico. Você poderia dizer que todos nós estamos aprendendo a a harmonizarmos, mas o universo é harmônico. O sol é, acontece no seu horário certo, a lua acontece no seu horário certo, um distante do outro. Gente, se nós formos analisar, nós não temos nem capacidade de entender plenamente tudo isso, mas o pouco que nós temos, nós poderemos perceber que Deus é tão divino mesmo, e maravilhoso e perfeito, que tudo que ele criou está em harmonia. O homem, quando sai do seu lugar, ele cria um efeito sistêmico com esse vácuo que deixou. O que que é o homem quando sai do lugar dele? É o homem quando não vive a história que ele precisa viver, ele deixa ali um efeito sistêmico em torno, um vazio. É um vazio. Então, o universo, ele conta com que cada um de nós possamos viver a nossa identidade, ou seja, viver aquilo que nós nos propomos a viver quando viemos para esse planeta. Então, eu poderia dizer assim que o universo, ele espera que o ser humano busque o seu lugar, dentro dos seus valores, dentro das suas virtudes, com sabedoria e harmonia. Então, eu acho que quando nós falamos em universo, nós poderemos falar também em Deus. O que Deus espera de cada um de nós? Que nós possamos realizar com valores, moral e ética tudo que nós nos propomos a fazer nesta vida. Não importa a sua profissão, não importa o que você está fazendo, mas faça com o coração e faça bem feito. Não é o que você faz, mas como você faz. Então, o como você faz, você pode mudar. Aliás, eu diria, você precisa mudar, você precisa melhorar tudo isso. Então, o homem, o ser humano na sociedade ou em sociedade, ele tem que observar muito que o nosso comportamento, todos nossos, são inspirados em outras pessoas. As pessoas se inspiram pelo comportamento do indivíduo, né? Por exemplo, o comportamento do papai inspira o comportamento do filho, o comportamento da mamãe inspira o comportamento da filha. Então, nós precisamos ter uma responsabilidade de como nós estamos vivendo o nosso papel social, né? O pai, ele tem um papel social. Os filhos estão observando o comportamento dele. A mãe tem um papel social. Os filhos estão observando o comportamento da mamãe. Ou seja, temos que atuar socialmente de acordo com as responsabilidades, porque nós vamos influenciar, querendo ou não, as pessoas, né? Vocês imaginam o papel importante de um pai e uma mãe dentro da família, porque vai influenciar o comportamento dos filhos. E qual seria o comportamento ideal de um pai e de uma mãe? É sempre um antagônico entre a ignorância e a sabedoria. Aqueles pais que têm a sabedoria, o que que eles vão fazer? Eles vão encaminhar os filhos a comportamentos adequados, a desenvolver valores, moral, ética, vão buscar um ideal espiritual para mostrar para os seus filhos e vão vivenciar a prática do amor e da caridade. Esses pais jamais irão perder.
quando eles estão dentro deste ideal, eles vão ser exemplos extremamente valorosos para seus filhos, porque eles vão estar o tempo todo observando. Então, vamos lá, recordando. É importante que os pais possam caminhar dentro de um papel social adequado, com sabedoria. O outro é estimulação à espiritualidade. Não importa se você é católico, evangélico, budista, eh, espírita, não importa. O que importa é que você viva esse papel espiritual da melhor forma possível, aqueles ensinamentos trazidos por Jesus, que a base é o amor e a sua prática, não é só falar, é vivenciar. E todos nós estamos caindo e levantando no processo de aprendizado, porque esse é o processo. Então, a prática do amor e a vivência dessa caridade no dia a dia, isso é um fator imprescindível, é um modelo que eu poderia dizer muito importante dentro da sociedade. O fator soma, né, que eu acho que é uma das coisas mais fundamentais entre você viver qualidades e você praticar essas qualidades, verbalizar essas qualidades e sempre lembrando que a vida ela tem um sentido, uma ordem, que é aprender e a crescer. Isso tudo está dentro de uma lei chamada causa e efeito. Então, todos nós precisamos entender que a vida ela tem um sentido. Nós nascemos, nós crescemos, nós amadurecemos e depois nós vamos numa linha descendente, ascendente e descendente. Nós vamos indo em função da nossa maturidade, da nossa vivência social, onde nós estamos praticando, além da vivência na família, nós estamos ajudando o nosso entorno social. E isso é muito importante. É ali que nós vamos aprender a fraternidade, nós vamos aprender a nos incentivar a ajudar as pessoas, a consolar, a levar encorajamento. Por quê? Quando eu ajudo o outro a crescer, eu ajudo a mim mesmo também a crescer. Então, ninguém cresce sozinho. Ninguém. Então, evoluir é saber se relacionar com pessoas. Se nós ficarmos isolados, em algum momento nós vamos ter que reencarnar e lidar com pessoas. Por quê? É uma troca incessante e pessoas diferentes que pensam diferentes de nós. Esse é o grande elan da nossa vida. E evoluir significa se relacionar com pessoas, viver os ensinamentos trazidos por Jesus, aprender a refletir sobre a vida, enfraquecer o ego na questão do egoísmo. O que significa o ismo? É o excesso. Nós poderemos sair desse excesso e ter uma predominância na nossa moral e ética. Já parou para pensar sobre isso? Olha quantas coisas importantes para todos nós. Então, vamos começar a entender sobre esta importância. Todos estamos aqui para crescer. Ninguém tem uma revelação diferenciada de Deus. Mais ou menos todos nós estamos num interrelacionamento, e isso é muito importante. Por isso que nós estamos aqui. E por isso que nós estamos hoje aqui refletindo. Todos nós temos que nos descortinar do ego, da cegueira e aprendermos a ver a realidade e perceber que todos nós precisamos de mudanças. Todos, todos, todos. Em algum ponto alguém tem que mudar. E se nós ficarmos com os olhos fechados, nós não vamos ver as nossas necessidades e nem as dos outros. E viver em sociedade é um relacionamento muito íntimo, né? Quando Deus nos ensina a prática do amor, Ele está nos ensinando que no interrelacionamento eu estou vivendo o início da prática do amor, que é eu me amo, eu amo o próximo e eu amo a Deus. Então, no sentido hoje, só para concluir esta nossa reflexão de hoje, o amar a Deus significa eu me amar e esse amor se estender para o outro e eu ajudando o outro
a se construir, assim como eu também estou fazendo esta autoconstrução. E assim, obviamente, nós seremos extremamente amparados por Deus, porque este é o verdadeiro sentido da vida e o sentido da interação social em nossas vidas. Então, meus queridos, que nós todos possamos aprender a sermos mais pacíficos nos nossos relacionamentos e lembrarmos sempre: será que esses ensinamentos trazidos por Jesus, eles não devem estar tocando em nossos corações a partir de agora, para que nós possamos realizar bons interrelacionamentos? Porque isso só nos farão ser seres melhores, com certeza. E é esse o nosso objetivo. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.